Atos 2, 1 e 2. Eu vou ler o versículo 1 e peço aos irmãos que leiam na tela o versículo 2, mantendo a sua Bíblia aberta. Eu vou ler o 1, os irmãos lerão o 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Para quem está em casa, eu vou repetir a leitura, diz assim: e de repente, veio do céu um som, um vento veemente, impetuoso, e encheu o que, irmãos? E encheu o que, irmãos? E encheu a casa em que estavam assentados. O maior fenômeno de bênção espiritual da igreja, que foi o dia de Pentecostes, e a descida do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Moisés, ela vai da casa para o coração das pessoas. Vejam o texto, oikos, uma casa transformando o mundo com o poder de Deus. Vamos orar? Senhor, abençoe a palavra que vamos receber aqui. Nos ajude a interpretar esse texto e a usá-lo, ó Deus, ao longo dos outros livros que vamos percorrer, na compreensão do poder que tem o lar de um cristão. Quantas vezes nós, pais e mães, perdemos a dimensão do poder que tem um lar, quando ele está debaixo da unção e da presença do seu Santo Espírito. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que espiritualmente as arcas da aliança do Senhor, numa linguagem espiritual, sejam colocadas de volta nos nossos lares, e que a glória do Senhor encha cada casa, cada lar desta igreja com a sua presença. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Partindo do pressuposto que nós usamos do pequeno grupo multiplicador, o lar e a casa dos irmãos, eu queria pedir aos irmãos permissão para chegar à sua casa, e ao entrar na sua casa dizer para você que as casas na Bíblia ocupavam um lugar de suma importância na consolidação da história da fé cristã. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu peço a você que faça isso, será muito bom esse exercício para você. Abra comigo a palavra de Deus na nona praga do Egito. A nona praga do Egito acontece no capítulo 10 de Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23. Eu peço a você que está em casa, que pegue a sua Bíblia na prateleira, que pegue a sua Bíblia no quarto, venha para a sala, fica em frente da sua Smart TV e me acompanhe. Você vai passear comigo rapidamente em alguns lugares, em que eu queria mostrar para você como o Senhor nosso Deus usa a nossa casa e usa o nosso lar para fazer com que o Evangelho, a palavra dele, seja transformadora a partir da nossa casa. Êxodo 10, 21 a 23, estamos na nona praga, o texto diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Irmãos, pensa numa treva que você pode tocar. Eu já entrei numa neblina assim, né? Você bota a mão, você sai molhada, né? Neblina densa, trevas não. O texto diz que as trevas eram tão densas que você podia tocar. Não sei como seria, talvez alguma coisa do tipo uma erupção de vulcão, em que aquela fumaça preta toma, e aquilo é o melhor que talvez eu consiga ver, né? Aquela fumaça densa, vulcânica, então você vai tocando, né? Tocando aquilo, tocando com suas mãos aquela escuridão. A Bíblia diz que Moisés estendeu sua mão para o céu, houve trevas espessas, e a terra do Egito ficou em trevas por 3 dias, versículo 22. Agora veja o verso 23, Êxodo 10, 23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Imagina a pessoa parada no mesmo lugar por 3 dias. Eu acredito que é a Bíblia que diz. Agora diz assim: mas os filhos de Israel, está lá, os israelitas tinham o quê? Luz nos locais que habitavam. Meu irmão, em nome de Jesus, eu queria pedir para você que sua casa pudesse ser registrada como a casa de um israelita agora. O que eu vejo hoje é que a nossa sociedade passa por um apagão tão grande. Eu não estou falando de crise hídrica, eu não estou falando de bandeira vermelha na questão da energia. Eu estou muito chateado com isso, porque levaram um bom dinheiro meu lá na minha conta de luz, né? Estou assim, pensando como é que eu vou fazer. Já comecei, tira uma lâmpada aqui, bota já estou tomando minhas providências lá. Agora imagina uma situação dessa aqui, quando olho para um texto como esse, penso, o apagão que nossa sociedade está vivendo não é maior do que o Egito. Eu diria que talvez é maior e igual.
ao do Egito. E quando alguém pergunta o que fazer, eu digo, eu peço a Deus que os nossos lares, sabe, tenham essa mesma luz no meio daquelas trevas. E se alguém pergunta para que isso está na Bíblia, eu só posso dizer para você que eu acredito que isso está na Bíblia, sabe, Francisco? Para que o cristão acenda a sua luz e sua casa seja a luz no meio das trevas. Agora, isso não vai acontecer se nós vivemos da ideia do dominguismo, da ideia do templo e do clero, né? É no templo que Deus está e é do clero que vem a voz de Deus, e é do pastor que é a palavra poderosa, como se na minha casa Deus não pudesse comparecer e iluminar a minha casa no meio dessas trevas. Então a minha proposta hoje, a primeira proposta é, olhando para a 9ª praga do Egito, é que vivemos um grande apagão espiritual, e a minha proposta é que em cada lar onde um PGM se erguer, para fazer um encontro semanal, nós tenhamos a típica analogia de um lar em Israel, que tinha luz, quando todo mundo está em trevas. E você pergunta, pastor, mas isso pode acontecer num paradigma espiritual? Eu digo sim, porque Deus usou esse paradigma para mostrar até a questão da salvação. Vá comigo para Êxodo capítulo 12, só virar 2 páginas, talvez uma na sua Bíblia. Êxodo 12, a nossa equipe vai projetar o texto. Êxodo 12, de 1 a 7. Você vai ver, quando o Senhor nosso Deus instituiu a celebração da Páscoa, veja como ele vai partir do lar, e a partir do lar, apresentar o que ele chama de salvação e preservação. Êxodo capítulo 12, conforme já lemos, 12, de 1 a 7, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão e a terra do Egito, dizendo, este mesmo mês você será no princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Preste atenção que a orientação é segundo a casa dos pais. O evento lar e casa é real naquilo que Deus quer fazer para marcar uma festa, que é a festa da Páscoa, que será perene. Agora veja a sequência. Mas se a família for pequena, então tome um só como... se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de casa, conforme o número de almas. Veja que já começou a ideia de que se há fartura de cordeiro e se há uma expansão de cordeiro e uma família menor, já é para começar a chamar o vizinho. Perceba que isso vem desde os princípios, a relação de Deus na intenção de promover nas casas um lugar de solidariedade e de compartilhamento. Aí versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Siga por verso 6. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Agora veja, 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eu destaco aqui porque a prática, sabe, Moisés e Hilda, a prática não foi uma prática de dar um sinalzinho na testa com sangue, passa um sanguezinho no braço, né? Ou faz uma aspersão do sangue na cabeça do indivíduo. Perceba que é interessante o texto. Ele guarda a casa. E, obviamente, quando penso na casa, não estou preocupado com a palha e com o barro, mas ele vai vergar as portas, porque o importante é o que está dentro. E é o que de dentro da casa se projeta e se emana como povo. Então, ou seja, quando minha casa e minha porta é arrombada pelo mal, a minha casa está em perigo. Mas quando as portas de minha casa são guardadas do mal, irmãos, a minha casa é luz no meio das trevas. Quando parto desse princípio, entendo que isso fica muito claro para nós em Êxodo capítulo 12, versículo 13, quando diz assim, Êxodo 12, 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aí você diz assim, pastor, é pegar pesado demais. O senhor está dizendo então, para nós, o senhor quer comparar que eu, por exemplo, ergo a Bíblia, ergo a palavra de Deus em obediência na minha casa, por exemplo, quinta-feira à noite lá, né? E eu paro lá na minha casa quinta, ou sexta, ou terça, ou segunda, ou sábado, e eu abro lá a palavra com meus filhos. O senhor está dizendo então que essa mortandade, isso tudo vai começar a deixar a minha casa? Eu digo, eu estou afirmando isso. Porque eu não vejo em nenhum outro livro da Bíblia isso mudar em tempo algum. É claro que este é um texto histórico, é claro que eu estou tratando a exegese literal do texto, de saber que isso é a festa da Páscoa, mas isso se trata de um princípio.
Porque quem entrou em desobediência a Deus, naquela noite foi destruído. Mas aqueles que andaram na obediência do Senhor foram abençoados. E eu entendo, irmãos, que a Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a quem? A Ele. Nós não podemos ter a ousadia de ir contra os ensinos da palavra de Deus e não acreditar que um líder de casa, uma mãe em casa, um servo de casa, que comece sozinho, mesmo que os filhos não queiram, mas que ele comece sozinho e que, motivado sozinho, com sua Bíblia aberta, em algum dia começar, e se um filho se sentar, amanhã aquele filho se dobrar e o evangelho chegar, você vai se lembrar que o anjo da morte queria levá-lo, mas porque você cumpriu um princípio de vergar com o sangue sua vida e as portas de sua casa, a casa será abençoada. Amém, irmãos? Eu tenho crido hoje que nós temos um poder em nossas mãos que nós abdicamos, e por isso o adultério entra com força, e por isso as drogas entram com força, e por isso a prostituição entra com força, e o mundo está levando nossos filhos para o marxismo, para o comunismo, para um monte de ismos, né, para o ateísmo, para o shintoísmo e para muitos, para o islamismo. Estão roubando nossas gerações, porque nós, como cristãos, perdemos a essência do poder que há nas mãos do sacerdote, da mãe do lar, de erguer a Bíblia e dizer: o Senhor aqui está. Como pastor eu tenho pregado sermões, e como pastor eu me esforço para produzir as lições, e como pastor eu as publico, como pastor eu as envio, e depois de pregar, como um agente facilitador, para você não dizer: eu vou falar o que é lá, eu não sei. Eu falei: se você vem no culto e é crente, ouviu o sermão, como não conseguir levar essa reverberação, como diz o sermão do domingo, os que ecoam, né, a palavra de Deus, como não ser uma caixa de ressonância daquilo que eu ouvi e compreendi? É no lar que vamos ver o mover de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Josué, abra comigo Josué 24:14, quando Josué passa, irmãos, pelo Jordão e entra na terra da possessão, né, da terra da promessa, e começa a dar as terras aos que têm terra, começa a dar a Levi a participação em cada uma das terras para cuidar do culto, e começa a montar ali a ocupação da terra. O que Josué percebe em Josué 24:14 é que o povo ainda tem um pé no Egito, o povo perdeu um pouco da noção do tamanho do que Deus havia feito nos lares e nas famílias, e Josué faz do capítulo 23 de Josué uma recapitulação, e também no início deste capítulo 24, uma recapitulação dos milagres de Deus e da ação de Deus, para dizer: vocês não podem ficar aí divididos entre um senhor e outro, vocês não podem ficar com saudade dos deuses a que seus pais serviram, porque os deuses de seus pais já provaram sua inutilidade e o poder que eles não têm. Mas o nosso Deus, que aliançou com vocês uma saída do Egito em libertação, na casa da aspersão e das vergas com sangue, trouxe vocês e deu a vocês, eles já estavam na terra, a terra que vocês receberam. Ele disse: vocês não podem fazer esse translado de um lado para o outro, não. E ele então disse, versículo 15, Josué 24:15: se parece mal a você a servir o Senhor, escolher hoje a quem você vai servir. Josué 24:15: se os deuses que serviram seus pais estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, aí veja o que ele disse: eu e a minha casa, eu e a minha família. Está lá. Que poder! Ele não está falando da tribo. Nós vamos com o nosso tabernáculo, nós vamos com o nosso templo, e eu não estou dizendo que não era importante. Eles têm a tribo de Levi e o tabernáculo a carregar ali. A arca está caminhando com o povo, não é assim? Mas o que eu estou dizendo é que ele compreendeu que há uma questão celular ali, familiar, a célula máter, a família, como um agente poderoso de Deus para irradiar a promessa de Deus. E ele, despreocupado: se vocês não vão, ele disse: a minha família vai. E o que Josué acreditava é que a partir da família dele haveria, tal qual houve luz no Egito, naquelas casas que estavam naquele apagão espiritual, ele disse: minha casa será luz para a casa de vocês. Amém, irmãos? Quando resgato essa premissa, você pergunta: por que fazê-lo? Porque acredito que o poder de Deus trazido para dentro de uma casa, a palavra de Deus resgatada como o centro e o lugar principal de uma casa, vai trazer lares abençoados, casamentos mais fortes, filhos curados, gerações cuja descendência não será, digamos assim, no pejorativo, evangélica ou de um evangelicalismo pobre, mas será uma geração cristã e comprometida com a sua palavra. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 12, 1 Crônicas
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, verso 12, nos conta a história de um homem chamado Obed-edom, que quando Davi manda trazer a arca da cidade de Kiriat Jearim, ele traz a arca de Judá para Jerusalém, ou seja, das regiões de Judá, Kiriat Jearim, para Jerusalém, e ali ia colocar a arca como no lugar do templo principal e da casa de Deus. Era o projeto de Davi colocá-la ali como lugar de Deus, né? No tabernáculo em Jerusalém. Quando ele manda Aiô, se eu estou certo, Aiô e Uzá, para fazer o transporte da arca, o texto nos diz que Aiô e Uzá, ao invés de usarem o método bíblico e a instrução bíblica para o transporte da arca, que era o varal e as argolas, é assim que estava na Bíblia, vocês têm que botar o varal e as argolas e levar sobre os ombros. Não sei o que eles arrumaram, eles colocaram um carro de boi e jogaram a arca, jogaram lá em cima. E veja que eles tropeçaram. Os bois tropeçaram, o carro de boi se inclinou, e quem coloca a mão na arca? Uzá, não foi? Uzá colocou a mão na arca e morreu fulminado. Davi, apavorado, disse: não vou trazer esse negócio para cá não. Pode ler lá, 1 Crônicas 13, 12. Não vou trazer essa arca não, 1 Crônicas 13, 12. E ele mudou de ideia, um poder consumidor desse tamanho, disse: vamos ver quem pode ficar. Ele procurou um homem chamado Obed-edom, e a arca foi colocada na casa de Obed-edom, 1 Crônicas 13, 14. O que o texto nos diz, obviamente, que a casa de Obed-edom ficou com essa arca 3 meses. E diferente de Uzá, que ao tocar na arca morreu, porque não observou, sabe, Mauro, princípios. Deus é um Deus de palavra. Deus estabelece princípios. Porque Uzá não observou princípios, pagou com a vida. Mas Obed-edom não tem o que temer. Porque quem tem um Deus de princípios e observa de Deus seus princípios, só pode ser abençoado. Obed-edom, diz o texto, 1 Crônicas 13, 14, foi abençoado por todos os dias que aquela arca de Deus esteve na casa dele. E veja que ele e a família dele tiveram a maior de todas as prosperidades. Quantas vezes eu me engasgo aqui, fico rouco aqui, batendo e dizendo: tragam o Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus para dentro das suas casas, e a casa de vocês será cheia da glória de Deus. Sejamos nós hoje corajosos, a mesmo procurar pessoas, a motivá-las e a dizer: de segunda a domingo, ou de domingo a domingo, nesses 8 dias, encontre um dia, separe uma hora. É a arca de Obed-edom, a arca de Deus na casa de Obed-edom, entende? A arca da presença de Deus na casa de Obed-edom. Separe um dia, e nesse dia abra lá o ensino da igreja, abra lá o sermão pregado pelo seu pastor, vá na Bíblia ver o que ele disse, deixa a Bíblia falar com você, porque tem um texto, a gente não prega fora, a gente prega de um texto, e veja as explanações do texto, e deixa os filhos discutirem, e deixa os netos, e traga: mas os meus parentes não são crentes. É esses que Deus quer usar, para que você seja um farol para a sua família. Mas que pecado há em você convidar eles não irem? Pecado nenhum, você está convidando para as bodas, está convidando para o banquete, e eles desprezam o banquete, a Bíblia já diz isso, mas a glória de Deus fica sobre a sua casa. O que eu posso dizer hoje, irmãos, é que eu acredito, absolutamente acredito, que quando fazemos isso e defendemos a nossa casa, as vitórias de Deus estão sobre nós. Neemias capítulo 3, verso 29, interessantíssimo, que quando da reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias 3, 29, você pode olhar o capítulo 3 todo, eu prefiro que você leia em casa todo o capítulo, Neemias 3, aqueles que estão reconstruindo os muros, estão fazendo isso de frente da sua casa. Porque é pelo buraco do muro, pela brecha do muro, que pode entrar o inimigo na casa dele. Então, qual é a estratégia de Neemias? Quem está na rua tal, na porta das ovelhas, na porta das águas, né? Quem está na porta do monturo, é que vai cuidar daquele muro. Então o camarada sai de casa para tapar o furo que tem na frente da casa dele. Entendeu o que Neemias fez? Olha o estrategista. E ao mesmo tempo ele tem um bom soldado guardando a casa dele e um bom vigilante para a cidade. E a estratégia do capítulo 3 é fantástica. E isso se afirma quando Neemias, do capítulo 7, aí veja, Neemias 7:3, se a equipe conseguir conceder o texto, ajuda. Neemias 7:3, olha aqui, que palavra Deus deu a Neemias. E disse-lhe: não se abra as portas de Jerusalém, até que o sol se aqueça. Enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas. Neemias 7:3. E vós trancai, ponham guardas dos moradores de Jerusalém. Agora veja,
cada um na sua guarda. Aí o versículo 3, o final, cada um na sua casa. Vê se tem um finalzinho, por favor. Neemias 7, 3, o finalzinho, cada um na sua casa. Neemias 7, 3. Olha lá, ó, na frente, tá vendo, Marinete? Na frente da sua casa. É mais ou menos assim, a calçada da sua casa, a responsabilidade é sua. O portão da sua casa é sua responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Se as casas estão como estão, para de culpar o acaso. Se as famílias estão como estão, para de culpar terceiros. Diga, a culpa é minha. Eu deveria estar trabalhando para trazer o quê? A glória de Deus para dentro da minha casa. E quem vai defender a sua casa, entendeu, doutor Alfredo? Sou eu. Tem um buraco no muro, quem vai tapar? Sou eu. Tem uma brecha no portão, quem vai fechar, Mauro? Sou eu. Neemias 7, 3. Eu sou o guarda da minha casa. Pensando nisso, desafio você a se lembrar que o Evangelho não foi somente dirigido a pessoas individualmente, mas o Evangelho sempre foi focado e dirigido para as casas. Deus pode e deseja ganhar as pessoas pelo meu testemunho pessoal. Eu tenho Jesus na casa de Zaqueu, eu tenho Jesus e a mulher samaritana, eu tenho muitos episódios do momento dos encontros pessoais e interpessoais. Mas veja que no discipulado para o avanço do Evangelho do Reino, Mateus 10, 12 a 13, a missão dos 12, Mateus 10, 12 e 13, diz: e quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, e se não for digna, tome a paz para você. Mas era na casa. Olha o poder que tem uma casa, gente. Deus dirigiu o Evangelho para dentro da casa, porque Ele sabe que se o Evangelho entra numa casa de paz, essa casa de paz é uma agência de paz e de poder. E se não é abençoado quem promove a paz. Coisa linda. Veja que na missão dos 70, Lucas 10, capítulo 5, versículo 6. Lucas 10, capítulo 10, versículos 5 e 6. Desculpe. Lucas capítulo 10, 5 e 6. A missão dos 70. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro paz nesta casa. A mesma missão, não só para 12 agora. Mateus 10 para 12, Lucas 10, 5, a missão para 70. Vá para casa, e se ali houver um filho de paz, a paz pousa sobre aquela casa. Irmãos, é muito precioso. Eu peço a você que em nome de Jesus acredite nesse regulamento do Evangelho de Deus, que regulamenta que nossas casas precisam ser casas de paz, e que o Evangelho precisa ir da casa para o lar, do lar para toda a família, e da família para todos os seus familiares. Essa é a melhor maneira do Evangelho chegar às futuras gerações. Não fosse assim, a Bíblia nos diz que Cornélio, em Atos capítulo 10, 22, não seria alcançado. Atos 10, 22, quando Pedro chega a Cornélio naquela visão de que o Evangelho não era só para judeus, agora aos gentios, quando Pedro chega à casa de Cornélio, o centurião, Deus já estava trabalhando no coração de Cornélio, Atos 10, 22, mas por toda a família. Como na casa daquele carcereiro, não é, quando o próprio Paulo e Silas vão dizer: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua. Atos 16, 31. Como o tempo me urge ali, já me deu uma rasteira o nosso relógio, o que dizer então a vocês e desafiá-los a abraçar comigo a missão de ser um lar de paz e uma casa para que o pequeno grupo de sua família comece a orar pelo Evangelho. Motivo. O motivo porque Jesus introduziu isso na dimensão do Evangelho e da igreja. Quando nós lemos a questão das casas funcionando como lugares onde o Evangelho é pregado, somos, obviamente, transformados por esta visão, porque entendemos que o templo, irmãos, e esse grande espaço, pode reunir e reúne a igreja que é corpo de Cristo. E é para isso que estamos aqui. 1 Coríntios 12 vai dizer isso, que a igreja possui, como um corpo, possui o quê? Muitos membros. Por isso um pequeno grupo não é uma igreja. E nunca será uma igreja. Diga-se isso de passagem. E hoje eu li um dos melhores textos que eu li na coalizão gospel, né? Coalizão gospel, 3 princípios porque o pequeno grupo não é uma igreja. Fantástico. Posso até reproduzir depois e colocar lá no PG. Acho que a gente devia ler isso aí. Porque o pequeno grupo não é uma igreja. Não é. Não é uma igreja. Ele não é. Ele é só um lugar para que haja daquele grupo edificação dos santos, não é? Multiplicação do Evangelho, proclamação da palavra. Ele é um lugar onde o Evangelho vai, mas é a partir da casa, irmãos, que nós vemos o Evangelho podendo ser pregado e propagado. Por que eu incentivo você a usar o seu lar? Primeiro, pensa no templo. O templo é grande, é impessoal. Eu não tenho a mínima chance de terminar esse culto sabendo o nome de todos que estão aqui. Não existe essa possibilidade.
Você vai sair daqui hoje sem que eu saiba o seu nome e sem que eu saiba por que você está passando ou o seu problema. Não existe essa possibilidade. Os nomes que eu sei, os poucos que eu sei aqui, dos que estão aqui, até acho que sei muitos, mas é porque eu convivo há muito tempo. Mas nós estamos numa reunião muito impessoal aqui. Eu estou passando uma instrução geral e você recebendo. Né, Malu? Maria Luísa eu até sei. Mas veja, não tem como. Num pequeno grupo, não existe a chance de você passar despercebido. 10 pessoas numa sala. Todos os 10 saberão os seus nomes, porque no final de uma hora, todo mundo participou do processo de cura, de oração, de necessidade. Você pode contar a sua história, porque ali você não é um número, ali você é um adorador presente, focado na sua edificação, com transformação e com presença edificadora de ajuda de grupo. Então, no tamanho como esse, o relacionamento é impessoal. No pequeno grupo, o relacionamento é estreito. A palavra-chave num templo é: torne-se membro deste templo, faça parte deste grande grupo. Na casa é: vá e faça discípulos. Lá você cumpre a grande comissão, porque você lá faz discípulos. Quando você pensa no serviço, o culto impressiona muita gente, a estrutura da igreja impressiona muita gente. Isso aqui domingo fez um sucesso só. Acho que falaram mais disso aqui do que do evangelho. Tem hora que eu acho que atrapalha às vezes. Brincando que o pessoal trabalhou, né? É só uma brincadeira à parte. Mas chama atenção, não chama? É muito elogio, é uma valorização, é tremendo mesmo. Mas às vezes a gente esquece que qual era o foco da mensagem? O que você vai dizer? No grupo não tem coisas para impressionar. Você, só tem a Bíblia, e o que ganha espaço é o que vai ser dito ali, porque o que diz ali é o conteúdo e o poder. Quando você pensa no templo, né? O templo envia os missionários e manda para fazer missões. No lar, nós somos os próprios missionários, cumprindo a grande comissão. Por isso, comecei o texto lendo Atos 2, versículos 1 e 2, dizendo que na noite do Pentecostes, de uma casa, o evangelho foi pregado por Pedro para a conversão de multidões. Mas o que aconteceu de Atos 2, 1 e 2, para Atos 2, 46, 47. Fique de pé, por favor, e vamos terminar com esse texto. Atos 2, 46, 47. Eu vou ler de novo Atos 2, 1 e 2, e depois eu vou para o 46, 47, para você conectar comigo a história. O que o Espírito fez naquele dia. Atos 2, 1 e 2. Só para lembrar como começou esse sermão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. De uma casa, o Espírito Santo vem, batiza uma geração de cristãos. Pedro prega o evangelho no idioma dele, e eles ouvem o evangelho na língua em que nasceram. Está no texto. E ouviram falar das grandezas de Deus. Naquele dia, 3.000 almas se converteram. Aí você diz assim: aí eles saíram direto da casa para o templo. Atos 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, por estar todos os dias no templo, mas por partir o pão em casa. O que Deus fez com a igreja? Louvavam a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Querido, não subestime o poder do seu lar na proclamação do evangelho. A minha oração é que, tal qual o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas se Ele edificar, o seu trabalho não é em vão. Ou tal qual o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao redor da tua casa, os teus filhos e netos estarão ao redor da tua mesa, e verás os filhos dos teus filhos, e a bênção será sobre a sua casa. Eu estou dizendo é que há sim um poder transformador do evangelho para o templo e para a pregação no templo, mas há um poder muito maior do evangelho do templo para as casas, e da casa para as famílias, e das famílias para o mundo.
que nós abramos nossa casa, viu, Moisés? Que nós abramos nossos lares, que nós abramos nossas famílias. Domingo a domingo, escolha uma hora. No domingo vai ter um sermão, vai ser anunciado. O boletim vai trazer uma pastoral, está lá. Leia aquela pastoral, leia o texto, discuta com sua família. Aí você diz, mas como é que eu vou ser um pequeno grupo? O diferencial é se você abraçar um modelo, preencher um cartão de oração com 5 nomes, que você deseja orar todos os cultos, e são nomes seus, seus filhos, seus parentes, 5 nomes, em que você deseja todas as vezes que você se encontrar naquele horário, para estudar aquele trabalho, aquela lição, orar pela salvação. Você começou a ser um cristão multiplicador, porque você já deseja a salvação do seu próximo. Percebeu a diferença? Você não é um mar morto, que a água vem, você recebe e morre. Você é um Jordão de Deus, que as suas águas descem, irrigam tudo que é margem que está morrendo. E nas margens de tudo aquilo que está morrendo, vai haver frutos, vai haver vida, porque você não é um riacho seco. Você tem da água da vida, do seu interior, fluem águas vivas para a eternidade. Quem crê nisso, diga amém. Então vamos repetir o tema da mensagem dessa noite, está lá na tela, todo mundo junto. Transformando o mundo. Ah, pastor, eu queria muito mudar o mundo. Já fará muito, se mudar a sua casa. Cada um na sua porta, cada um na sua casa. Se a sua casa mudar, o mundo já mudou, porque a sua casa está no mundo, e a sua casa já é um bom lugar nesse mundão, para a gente pregar o evangelho. Que Deus te abençoe. Eu quero crer que essa campanha vai avançar. O projeto deverá ser lançado dia 10 de outubro, confirmei hoje com o pessoal, os vídeos estarão editados, nós vamos buscar cada lar dessa igreja, um lar aceso, cada lar, a minha ideia, e quem não quiser vai me procurar dizer, estou partindo porque eu não quero na visão, eu estou dando a visão é cada lar uma luz acesa, cada lar uma luz acesa, para pregar o evangelho de Jesus.